meio que fazer a pele voltar para a homeostasia para ela se autodefender novamente. Eu Uhum. acho que é essa o negócio, porque quando a gente tem a bactéria da acne, todos nós temos, ela faz parte da nossa microbiota e por incrível que pareça, ela protege a gente de patógenos. Então Uhum. assim, o que faz ela se tornar ali, que a gente chama, né, essa virulência, esse poder todo de estrago na pele, é quando esse ambiente fica favorável para ela se proliferar. Então eu acho que o resultado maior é quando eu troco esse ambiente inteiro para que ela sossega. Bem-vinda, Mar! Muito obrigada. Estou muito feliz que você aceitou esse convite, que deu certo nossas agendas. Eu estava muito ansiosa para trazer você, porque toda vez aparecia seu nome lá na caixinha, eu te falei, né? Aham. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui hoje. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal, tá? Eu estou muito honrada pelo convite. Ah, eu que estou muito feliz de ter você aqui, super admiro seu trabalho, já fui sua aluna, né, Mar? Sim, sim. Mas eu também sou muito admiradora do seu trabalho também, viu? Eu dou uma acompanhada ali nas redes sociais. Eu gosto muito do teu posicionamento, Vi. Eu acho que você traz ali a parte do conteúdo, mas um conteúdo mais vida real ali para os esteticistas. Aham. Inclusive, você postou ontem um que eu falei assim, cara, é muito real isso. Eu falando para as pessoas, né, que eu sou esteticista. É, O glamour, falando para pessoas o glamour, no off, meu Deus. exato, exato. Então, esse seu jeitinho de trazer o conteúdo também é muito interessante também. É que eu acho que falta muito isso, né, Má, um pouco na nossa área de mostrar mais a realidade, né. Porque eu acho que na vida como um todo, né, a gente tende a postar só as coisas que dão certo, né, é a parte do sucesso, tudo. A gente não posta a gente chorando, dando tudo errado, E né. às A gente deveria, mas É igual tem aquela pouco, né. coisa que eu vejo sempre, as pessoas que nem essa semana passada mesmo, eu postei, não sei se você viu, que toda a minha agenda desmarcaram. Eu tinha, sei lá, 5 pacientes no dia, 5 desmarcaram, e aí eu estava, nossa, mó chateada, porque era, sei lá, o penúltimo dia do mês, tem meta pra bater, não sei o quê. E Nossa, aí sim. passou, tipo, 10 minutos, acabou a luz aqui. Começou a chover, acabou a luz, aí eu fui nos stories e falei: "Gente, olha como Deus não faz nada errado, né, eu estava com a agenda cheia, não sei o quê". O que choveu de mensagem das pessoas falando: "Eu nunca vi quase ninguém falando sobre a agenda vazia, eu só vejo as pessoas falando sobre a agenda cheia, porque eu tenho agenda cheia, porque isso, não sei o quê". Aí eu: "Gente, não acreditem em tudo que vocês veem aqui, porque não é verdade na 100% do tempo". Exatamente. Eu falo assim, por exemplo, eu posto muito a minha vida profissional, posto pouquíssimo da minha vida, pessoal. Sempre quando eu consigo e posso ali, eu sempre estou tentando motivar a galera, né. Então eu sempre tento trazer ali algum perrengue, alguma dificuldade minha que eu passei, né, como era antes, quando eu comecei a atender em casa e tal. Então eu sempre tento trazer isso, porque senão, realmente, hoje a gente entra esse negócio de vidinha perfeita, a pessoa chega ali, aí ela vai numa conta, tá tudo perfeito, indo, indo, e aí ela vai se sentindo frustrada, ela vai se sentindo fracassada, ela vai se sentindo inferior. Eu sempre falo assim, nem tudo que a gente vive a gente posta, e às vezes nem é por maldade. Então, por exemplo, às vezes a gente está com um super problema ali, mas se você posta, você expõe outras pessoas Uhum. que tá junto, passando pela situação e tudo mais. Então, às vezes nem é por maldade, às vezes você também espera aquilo passar para você poder contar, porque às vezes você está num momento muito frágil que se você mostrar toda a sua vulnerabilidade, você não sabe como o outro lado vai responder a isso. Então tem aquelas pessoas que vão ser totalmente cautelosas e vai, né, te abraçar aqui, e tem aquelas pessoas que às vezes vai vir com tudo. Então às vezes você já tá com um problema, você fala: "Eu vou amenizar mais um, porque eu não sei como que eu vou lidar com o que eu vou receber". Então por isso que eu acho que muita gente acaba não postando tudo, mas sempre que possível, é interessante a gente postar e mostrar assim: "Ó, gente, não é tudo cor de rosa não". Sim, eu acho que principalmente, Má, porque eu acredito que no seu nicho também, né, que a gente estava até falando antes agora, que parece que a gente é dividido em nichos, né, industrial e manipulado. Mas eu Sim. acho que tem muita iniciante que segue você da mesma maneira que me segue também, né. E aí as pessoas falam muito assim: "Ai, como eu faço para ter agenda cheia? Dicas de como ter agenda cheia, dicas de como, atrair mais pacientes, tudo". E elas acabam se comparando muito.
no sentido assim, poxa, eu vejo a Betina e a Marina, parece que elas estão sempre trabalhando, a agenda delas sempre estão cheias. Então eu acho que Aham. trazer mais da realidade é bom por conta Sim, disso também, né, Má? Porque eu sempre sim. falo, ninguém tem a agenda cheia 100% do tempo, gente. Isso é humanamente impossível. Até porque, Má, eu não sei você, mas eu não quero ser aquela pessoa que vai atender das 7 da manhã às 7 da noite, gente. Isso Não. pra mim não é sucesso. Eu quero ter 2 pacientes por dia e estar com o bolso cheio de dinheiro, gente. Não quero Eu quero viver. Chegamos nesse nível ainda não, né? é, Mas tá estamos longe. mas estamos no caminho. Estamos no caminho. E você sabe um outro ponto também que tem muito, que às vezes eu percebo que tem, é a. Tá me fugindo a. Como se fosse o excesso da produtividade, sabe? Como, Então, tipo, romantizando o trabalho excessivo. Tipo, nossa, tô trabalhando muito hoje. Meu Deus, não é a vida que eu quero, gente. exato. Então, por exemplo, assim, nossa, às vezes você tirou a segunda de folga, aí você tá lá, você tá de folga. Aí você vai lá, entra no Instagram, esteticista tá atendendo, você já fica assim, ai meu Deus do céu, mas eu devia estar não sei o quê, não sei o quê. E às vezes você deixa até esses momentos de descanso, de não fazer nada fora da tua agenda, porque você acha que é isso que vai te trazer maior retorno financeiro, não, ou é isso que vai fazer você, tipo, lotar a agenda, né? E não, então a gente tem que encontrar a quantidade ali que a gente trabalha, e tem um retorno financeiro legal, mas que a gente tem vida. Mas olha, deixa eu falar, a hipocrisia aqui agora, porque essa semana eu tô sem vida. Deixa eu falar, Regina, vamos perguntar rápido, porque eu só tenho mais meia hora. Caso bem vida real mesmo, tipo assim, mas essa semana, não, porque é lançamento e tudo mais, quando a gente, você já fez também Aham, é, eventos, assim, workshops e tudo mais, né? Aí você sabe que a semana ali que vai ter, você não tem vida. Mas sim. então, às vezes a pessoa ela me pega nesse momento, por exemplo, ou entra na rede social nesse momento e tá vendo eu ali, tipo, workaholic, mas eu não sou workaholic em todo momento. São fases que às vezes você vai se dedicar um pouco mais, que Sim, você vai trabalhar com uma intensidade um pouco mais, mas depois você vai dando uma maneirada, né? sim, tem que dar. Ô, Má, mas pegando esse gancho, já falando um pouco sobre a sua carreira, como que você começou na estética? Eu acho que deve ser uma curiosidade de todo mundo, né? E eu falo muito pouco sobre, sabia? Porque assim, ó, quando eu sou evangélica, então eu tenho muito assim, das coisas que eu vou fazer, eu tenho muita questão de orar, de pedir sinal para Deus, sabe? Por mais que eu acredito que a gente vá caminhando com o conhecimento e experiência que a gente tem de estudo, de curso, né, de especializações, a gente vai adquirindo isso e vai indo, eu vou seguir por aqui, eu vou fazer isso e tudo mais. Aham. Eu tenho muita parte espiritual que eu sempre peço muito sinal. E quando eu estava no ensino médio, eu falava muito de estética, que eu queria ser esteticista, era minha paixão, eu queria muito e tudo mais. Mas a hora que eu saí do ensino médio, né, eu não vim de família rica. Uhum. Então eu tive que trabalhar e tudo mais. Aí eu fui trabalhando, trabalhei em cartório, fui vendedora de loja e tudo mais. Meio que esse sonho foi dando uma apagada, até que deu um delayzinho assim na minha mente. Aham. Sumiu, eu não lembrava mais disso. E eu sempre tinha muito um sonho, né? Sonhos assim, direto, de tipo 4 vezes na semana, durante anos, que eu sonhava que eu estava, tipo, que eu voltava na escola e eu acordava assustada, tipo assim, eu não acabei os estudos, eu não acabei os estudos. E isso acontecia de Você três foi escolada pra escola. acontecia assim, tipo, muito comigo, né? E aí eu Aham. ficava assim, e eu ali, com aquele sonho, e eu ficava assim, pensando. Aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, será que eu tenho que voltar a estudar, fazer alguma coisa? Né? Porque esse sonho não parava. E Nisso você ali também eu tá já trabalhando em outra área, nada a ver com em estética. outra área, nada a ver com estética. E aí uma vez, né, cansei, porque, gente, pelo amor de Deus, eu tive patrões, assim, horrorosos, que me tratavam mal, péssimo. Eu falei, eu não quero mais trabalhar para os outros. E aí eu orei muito, sabe? Eu falei, Deus, me dá um sinal do que eu faço para minha vida, do que eu vou seguir, o que eu faço e tudo mais, né? E assim, eu pedia muito, era como se eu ficasse ali em comunhão o dia inteiro, assim, porque eu precisava sair daquela situação, precisava de uma resposta, mas não vinha nada. Uhum. E aí, a minha irmã um dia veio em casa
E, tipo assim, a minha irmã caçula, ela é meio assim, ih, deixa a vida me levar. Eu já sou mais, assim, de fazer as coisas certinho, e minha irmã é muito de boa. E minha irmã chegou e falou assim, Má, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer estética. Menina, eu que tinha esquecido de estética, Aham. na hora, deu um negócio assim na minha cabeça, meu coração deu um estalo. Eu falei, gente, é isso. É estética. Aham. Aí, e ela chegou, e aí na hora assim que ela falou isso pra mim, eu não conto muito porque tem muito esse lado da espiritualidade e tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, mas é Aham. a. E aí, quando ela falou aquilo pra mim, eu falei assim, nossa, é isso? Na hora, assim, na hora, eu olhei pra ela e sabe quando, tipo, uma voz fala dentro de você? Eu falei, cara, minha irmã só vai me levar na faculdade porque ela não vai continuar. Ela Aham. só vai me levar lá. Foi isso que aconteceu. Minha irmã fez 1 ano e saiu. Falou, cara, não é pra mim. E vocês estudaram juntos, Má, na mesma sala? Aham, Quantos anos você na tem? mesma sala. E não era pra ela mesma, ela não se identificava com as coisas, Aham. sabe? E depois que eu entrei na faculdade, eu nunca mais tive o sonho. Nunca mais você sonhou? Com estudo, com a escola, assim, nada, nunca mais. Era só para Então te levar mesmo para a faculdade. Deus mandando um foi, sinal. foi muito isso. Então eu quis muito, depois apagou da minha memória. E aí depois eu buscando essa resposta com Deus, veio. E assim, a hora que eu entrei com sangue nos olhos, sabe? Eu entrei muito tipo assim, só que é minha vida. Aham. Foi desse Mas tem que jeito. dar certo, gente. É isso aqui. Tipo, agora eu entendi todos os sinais, eu tô Aham. entendendo. Ô, Mai, você tinha quantos anos quando você entrou na faculdade? 23. Ah, você era um bebezinho. Hoje você tá com quantos anos? É, eu tô com 30. Igual eu. A gente tá jovem, tá? Porque eu falo que os 30 são Ah, não. 40, Não, eu sabe? falo assim, eu falo 30, mas eu aceito que eu tenho 18. Tipo, quantos anos É. você tem? Eu falo assim para as pessoas, quantos anos você acha que eu tenho? Aí as pessoas me dão menos, eu falo, é isso aí. Ô, Mai, você sempre soube que você queria trabalhar com manipulado ou foi uma coisa que foi acontecendo natural na sua vida? Como que foi? Eu nem imaginava que a estética tinha essa parte de manipulado e de personalização, né? Eu não tinha ideia. E aí, na faculdade, quando você vai aprendendo ali tratamentos e tudo mais, que aí eu fui ter aula de cosmetologia, né? E aí o meu professor de cosmetologia, ele era da farmácia, né? Uhum, Então, uma vez ele levou a gente para o laboratório para fazer um creme, aí eu me apaixonei. uhum, Então, ele que me apresentou, sabe? Porque ele falou, gente, vocês têm que ver que legal fazer um creme, né? Vocês têm que ver que legal fazer um produto. E é, aí, quando eu fui, coloquei a mão na massa e fui vendo questão de colocar ativos ali, eu falei assim, gente, é isso. Aí, então, isso foi mais ou menos meio para o final ali da faculdade que eu tive contato com a cosmetologia e eu falei, nossa, é isso, porque aí foi paixão, assim, sabe? sim, Amor à primeira vista. a gente falou junto. É, ô, Má, mas aí você já saiu da faculdade sabendo que você queria seguir essa parte de manipulado ou você chegou a trabalhar com industrializados? Você chegou a estagiar antes de empreender? Conta um pouquinho. Como foi o seu Tá, começo? na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com a personalização em questão de manipulados. Eu já sabia isso. Mas eu também não tinha toda a bagagem e conhecimento para isso. Então, eu saí. Eu Aham, fiz cursos. Enquanto eu estava no último ano, eu fiz curso de cosmetologia, personalização de skincare. E ali, só que mesmo assim, eu ainda estava aprendendo, patinando. Então, quando eu comecei, eu tinha produtos para consultório, máscara, peeling, aham, alguns produtos de limpeza de pele industrial, porque eu uhum. não me arriscaria mesmo ali no início ter esses produtos manipulados por mim ainda que estava começando. E fui tentando um skincare já direto, personalizado. Ah, Então, a Gabi, que é a farmacêutica, minha amiga, hoje que a gente se tornou muito amiga, ela teve muita paciência comigo, porque eu fui muito sincera. Eu falei assim: olha, não sei manipular ainda, tô aprendendo e eu preciso. Eu tenho muita habilidade para falar quando eu não sei alguma coisa, sabe? Eu não sei, eu tô aprendendo, eu preciso de ajuda. E sim. aí eu falei para ela: vai me corrigindo, vai me ajudando. O que você achar que eu tenho que melhorar, que estudar, eu vou estudar, vai me falando e tal. E ela foi me dando esse norte, aí eu fui
melhorando. E eu sou muito, nossa, eu sou muito curiosa, quero saber o porquê, de como, dadadara. Então eu ficava lendo muito. Eu sempre fui muito estudiosa. Na faculdade, eu acordava 5 horas da manhã, estudava em torno de 7 a 9 horas por dia e ia para a faculdade à noite. Eu era É, assim, nerdona. sim, E quando eu fui sair para, quando eu me formei, eu fiquei ali, né? Eu vou trabalhar para alguém ou não? E na época, olha que doido, né? Eu falava assim, não, eu vou. Eu não tinha como alugar espaço, nada. Nossa, porque a gente sai de uma faculdade numa situação tão difícil, só quem sai da faculdade sabe. Ou a situação difícil que a gente sai. Zero cliente, é, precisando trabalhar, responsabilidade, conta pra conta pra pagar. pagar. Meu Deus, o que eu faço? E aí eu falei, bom, eu vou montar um quarto aqui na minha casa e vai ser aqui mesmo. E eu não quis trabalhar, olha que doido. Eu tenho um pouco assim desse jeito, assim, tipo, às vezes eu falo um pouquinho visionária na parte de empreender e tudo mais. Eu falei, Aham. olha, eu não vou trabalhar com ninguém, porque vai dar tão certo, olha isso, vai dar tão certo isso, que eu não quero que sair do lugar e a pessoa fale assim, olha, ela veio aqui, copiou, E foi ela veio embora. aqui sabe? Eu falei, eu vou ficar na minha, porque assim, a minha cidade é um pouco difícil aqui, os profissionais, sabe? Um querendo matar o outro. Então eu Aham. falei assim, nossa, nem vou começar dessa maneira para já não ter esse tipo de problema. Então eu acabei atendendo ali na minha casa mesmo, num quartinho, e aí eu tinha alguns produtos industriais para consultório ali, né? E Aham. aí eu dividia entre eles com o skincare personalizado. Sim. Ô, Maia, nessa época você já era casada ou você morava com seus pais? Casada? Já era Ah, casada? tá. Então você atendia, Eu tipo, na... casei novinha, novinha, novinha. Eu casei com 19 anos. Quer dizer, faltava um mês para 19 anos. Tô com 30, gente. Se ele aprontar comigo agora que eu tô começando a ficar velha, eu vou acabar com a raça dele. Porque não dá, né? Gente, meu Deus! Novinha, Nossa! novinha. Ô, Má, e aí você começou a atender sozinha? E como que foi pra você captar, assim, os seus primeiros pacientes? Como que eles surgiram pra você? Então, uma coisa muito legal foi assim, ó, quando eu estava, por incrível que pareça, quando eu estava na faculdade, eu não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. A blogueira de hoje falando da Marina no passado, Aham, né? Eu não tinha nada disso e eu odiava, porque eu queria ficar no meu mundinho de Narnia ali, não queria encheção de saco. E aí sim, eu tive uma aula sobre marketing, né? A gente tinha essa disciplina. E a professora falando da importância das redes sociais, de posicionamento, e eu sou muito assim, eu quero muito aprender, independente do que seja o assunto. Se eu tô ali, eu tiro meio que as minhas crenças, as coisas que eu acredito ou não, e eu paro para ouvir o que o outro tá falando. Por mais que eu odiava, eu prestei muita atenção na aula e falei assim: meu Deus, eu acho que esse negócio aqui é importante. uhum, E eu não tô ainda, né, familiarizada com isso. Eu lembro que acabou a aula. Eu falo pra essa minha professora até hoje, que foi ela que me formou blogueirinha na vida. Eu terminei a aula e fui falar com ela. Eu falei assim, prof, não tenho nada disso e é importante, você acha que eu devo ter e tal? E ela falou assim, Mari, você tá aqui agora fazendo faculdade de estética, quantas pessoas sabem disso? Ninguém. Ela sério. falou assim, a hora que você terminar, como que as pessoas vão te procurar? Como que elas vão te achar? Como que elas sabem que você trabalha com estética? E aí eu já levei muito a sério, né? Aí ela falou assim: faz o seguinte, começa a postar a sua vida de estudante. O que você aprende, o que você vê, o que que você estuda, né? Congressos, palestras, vai postando. E assim eu fiz, minha filha, porque eu, quando eu pego um negócio para fazer, eu vou. E aí eu comecei a postar, a postar, a postar. Quando eu comecei a atender na minha casa, eu já tinha pessoas esperando para ser atendida por mim. Então, elas estavam vendo que eu estava me formando e elas já começavam a mandar mensagem. Está começando a atender? Você já está com a agenda aberta? Claro que não foi aquela lotação, né? Sim, Foi aos poucos. Mas foi muito a questão de divulgação antes que foi me ajudando a ter os pacientes, para ir aumentando ali agendamentos. sim. Eu falo, não tem como, né, Má? Hoje em dia o Instagram, a rede social, ela é uma extensão do nosso trabalho, né? Quem não encara o Instagram como trabalho, não, Mas a gente tem vontade de sumir? Tem.
uns 30 dias, 6 meses, um ano, óbvio. Consome muito, sim, sempre. Eu lembro que eu acho que o ano passado, não sei se foi o ano passado, deu um bug no Instagram que ele ficou 24 horas, eu acho, que Era no fora do ar. ar. Aham, Eu amei aquele dia. Por quê? Porque realmente a gente acaba vendo ele como uma ferramenta de trabalho. sim. Então, você não é estar aqui por estar. Então, você tanto trazer um conteúdo quanto explicar alguma coisa, um procedimento, trazer os benefícios e tudo mais. E principalmente pela responsabilidade, quando a gente é um profissional da área, responsabilidade como essa informação vai chegar para o paciente, para não trazer riscos nenhum e que essa seja bem explicado e tudo mais. Então, você sempre tem que estar pensando no tipo de conteúdo, como você fala, como você aborda. Então, ele é sim uma extensão do nosso trabalho e ele é extremamente importante hoje. Não tem Sim, como. Eu acho que as pessoas não vão mais no Google pesquisar igual era antes, né? Tipo, endereço, profissional. É diretamente pelo Insta. sim. E no TikTok, que eu E no falo que TikTok. Eu não tô lá ainda, você tá? eu tô, Marina, mas assim, bem pouco eu uso, mas eu falo que o TikTok é assim, é um universo à parte. Esquece tudo que você sabe sobre rede social. Lá é tudo muito diferente. As pessoas se comportam diferentes, elas falam diferentes, os conteúdos são diferentes. E assim, o que você quiser pesquisar de review, tem lá. Se bobear, Marina, vai lá, deve ter um review do seu atendimento, porque juro, tem tudo lá. Tipo assim, você quer saber o review do hidratante XPTO? Tem. Você quer saber o review, tipo, do restaurante Y? Tem. Tudo, tudo tem lá. Tem vídeo, tem tudo. Nossa, é doido. Lá eu não navego muito ainda. Eu É preciso um, entrar um pouco lá. Mas é eu uma, ainda tô. é uma loucura. Você deveria falar lá, crescer lá e falar assim, a vida de manipulação. Uma esteticista que manipula. E fazer os vídeos de como é manipular. Ia bombar lá. Sim, sim, sim. Dá para trazer vários conteúdos em plataformas diferentes, né? Mas, Sim. eu tô tentando equilibrar os pratos ainda, sabe? Aí tem Então, mais uma eu fico assim, calma. gente, pelo amor de Deus. Ô, Má, mas como foi para você, então, entrar nesse mundo do manipulado? Como que você conseguiu, hoje em dia, ter tanta informação, manjar tanto de manipulação? Quais foram os caminhos que você teve que trilhar para isso? Tá, primeiro estudar muito, né? Eu tive que ler muito para. Porque hoje eu percebo que a galera, elas estão fazendo o contrário. Elas querem chegar já formulando, mas sem estar com a base muito boa. Porque aí chega lá, o ativo vai falar um mecanismo de ação específico, que você vai falar, que isso? Então, você primeiro tem que voltar a estudar, ler, se familiarizar, principalmente com fisiopatologia da pele ali, das disfunções, né? Que você vai tratar, para você conseguir entender o que o ativo está querendo propor no tratamento. Então, Uhum, eu estudei muito isso, mas assim, ó, o que fez eu mudar muito toda a minha abordagem, a minha maneira de estudar, a minha maneira de ver os tratamentos, a minha maneira de consulta, de fazer a consulta, avaliação, anamnese, de montar a formulação, foi quando eu comecei a trabalhar com bebês. uhum, Ali, sabe? Ali parecia assim que, tipo assim, tudo que eu aprendi, eu não sabia mais nada e eu tive que reaprender tudo, porque a minha sobrinha, ela nasceu com dermatite, e aí foi tentando ajudar ela sim. que eu fui estudando. E quando eu entrei para o universo dos bebês, que foi estudar, e aí pensa, amiga, nós esteticistas, fazer um tratamento para bebê, você imagina se der errado, o que acontece com a gente? Muito. Porque por menos a gente já recebe bombardeado de todo quanto é Aham, lado, eu não podia errar, eu não podia falhar, nunca assim, sabe? Tinha que vir aham. com muita cautela. Então eu até pausei os meus estudos das outras coisas, me dediquei 100% a entender isso. E aí, o que, né, o estudar bebês me ensinou muito. Você Sim, precisa entender tudo que é agressão para a pele. Por quê? Você não pode colocar nunca isso na formulação de uma criança. Então sim, você precisa entender o que é agressão para a pele e você precisa entender como que você recupera da maneira mais saudável e segura possível. sim. Então ali, conforme eu fui tendo essas formulações e os bebês foram se recuperando muito, né? Eu tenho resultados assim incríveis que, de verdade, eu já chorei assim por vários casos, Aham. porque tem crianças que já chegaram
para mim, assim, de situações que mãe já chegou até mim chorando. Mari, a gente já tentou de tudo, menina, e você vê uma criança, um bebê, numa situação assim, com a pele em carne viva, cortada, com fissura, chorando, vídeo, a mãe manda o vídeo para você da criança chorando. Por isso que eu falo para você que eu tenho muito essa parte assim de Deus que eu coloco sempre à frente e a minha dedicação. Então, ao mesmo tempo que eu estudava muito, eu pedia muito para Deus me ajudar e me dar uma guia. Às vezes eu não dormia, às vezes eu não dormia. À noite, a criança vinha na minha cabeça, às vezes eu acordava de madrugada, eu tentava ver uma fórmula, alguma coisa, ou anotava, né? Aham. E foi indo assim. E aí, essa visão, esse olhar acabou modificando muito a minha maneira de formular. Eu aprendi assim muito, eu tive muitos professores bons, excelentes, excelentes, uma bagagem muito boa. Mas aí os bebês, sabe, eles vieram e modificaram, meio que eles eles lapidaram o que eu tinha aprendido e aí eu dei uma aperfeiçoada juntando esse conhecimento. Então, Sim, por exemplo, hoje as minhas formulações, elas sempre entram com a parte do tratamento em si, que o paciente necessita da queixa dele, seja acne, sim, rosácea, melasma, só que entra com a parte muito de recuperação e restauração da barreira. Eu associei, eu juntei muito. E aí as respostas, tanto para, mesmo que não seja para bebês, né, para as outras disfunções estéticas, melhoraram muito. Porque sim, aí eu sempre vou colocando isso junto, ao mesmo tempo. sim. Ô, Mai, você chegou a fazer uma pós-graduação em cosmetologia? Sim, fiz. Eu fiz no cosmetologia, a Uhum. pós-graduação, que também me ajudou bastante. E agora também eu tô fazendo uma outra pós, que é da medicina funcional integrativa. Meu Deus, onde a gente bota mais coisas na agenda? Já começou essa pós, Mai? Eu vi você postando. Começou, começou, E é começou. e é online? É online. Dessa vez, eu falei, gente, graças a Deus que é online, porque aí você vai. Tem aulas ao vivo, tem aulas ao vivo. Mas eu acho que presencial a gente vai ter depois só alguns encontros. Porque aí, para mim, agora nessa rotina louca, é melhor ser online, porque aí você vai ali encaixando na agenda e vai indo aos poucos. Aham, Mas após de cosmetologia, eu fiz também. Foi logo assim que eu me formei. Eu terminei um ano, no ano seguinte eu já estava fazendo pós de cosmetologia. sim. Ô, Mai, a primeira bebê que você atendeu, então, foi a sua sobrinha? Foi. A Sofia, ó, meu amorzinho. Foi ela nasceu com uma dermatite aqui, né? E aí, meu Deus, aquilo ali partia meu coração, sabe? Fica, meu Deus. E ela é gêmeas, né? Então, engraçado, a Alice não tinha e ela tinha. Aham. E aí, aquilo ali na testinha dela coça, arde, queima. E aí, para tentar ajudar ela, que eu fui tentando estudar e me aprofundar ainda mais. E aí eu consegui melhorar a pele dela, postei o resultado dela e as outras mães foram vindo. Hoje o seu maior carro-chefe de atendimento são bebês, Má? Olha, hoje no consultório, assim, dá uma briga boa Aham. entre bebês e acne. Hum, Acne, eu acho que é o que eu mais, assim, eu tenho uma procura muito grande para acne e para aham, bebês. Eu acho que os dois, hoje, eles são, assim, carro-chefe e diferencial e de maior procura, os dois. aham. Porque a acne, assim, tanto é que no meu Instagram tem muito resultado de acne. Sim, Por quê? Porque a acne tá muito ligado com recuperação de barreira, sim. Uhum, sabe? Tá muito ali ligado, muito. E sim. aí esses dois, eles têm até maior procura no consultório. Sim. Ô, Mai, vamos voltar um pouquinho. Você falou que você começou atendendo na sua casa, né? Como foi para você hoje ter um consultório maior, ter uma demanda maior de trabalho, né? Porque hoje você não é só a Marina esteticista, você tem a parte de cursos, né? De professora, tudo. Como que foi surgindo isso na sua vida? Ficando louca, Cacete. Não, não foi assim, mas é que não é Obrigada. tudo tão bonito assim. Como eu lido com tudo isso? Eu tô medicada. Tô tomando medicamento. Tá tudo Não, bem, é assim, ó. Betina. Tipo isso. Porque, claro, hoje assim, ó, eu lembro que quando eu me formei,
que aí eu fui atender na minha casa, eu passei pelo prédio que eu estou hoje com a minha mãe, era o meu sonho atender aqui, e eu falei, ai, meu Deus, eu queria muito atender aqui, mas eu não tenho condições, e aí eu comecei a atender em casa, e ali foi, né? Então aí eu estudei tratamento para bebês, e foi tendo procura, e os tratamentos foram dando resultados, aí a gente entrou na pandemia eu vim com um curso online que não era, não, eu não tinha a pretensão de ter curso tão já, eu já imaginava algum dia na vida, mas não sobre esse nicho, até porque eu nunca imaginei que seria possível consulta online, nunca, É, nunca, assim, nesse universo seria possível. E aí eu comecei a fazer a consulta online por desespero, porque a gente não podia atender, eu precisava trabalhar, tinha contas para pagar. E aí eu comecei a ter resultados muito bons. E aí as esteticistas foram pedindo sim. curso sobre. E aí eu fiz o curso, né, que hoje é o DCO de consulta online. Os atendimentos foram aumentando, porque aí também a gente tem tanto as redes sociais que trazem muitos pacientes, mas também tem o boca a boca de resultados e tal. Aí eu mudei para esse prédio, que era o meu sonho, e Aham. aí tive o meu primeiro consultório. E aí, desse primeiro consultório, a gente, né, foi crescendo, aumentando ainda mais, agendamentos e tudo mais. E agora eu tô nesse, que é um segundo consultório, porque eu estou com os dois ao mesmo tempo. Aham. Então, hoje, estando com os dois consultórios, a demanda aumenta. Então, hoje, o que que aconteceu? Durante todo esse tempo, eu não dou mais conta sozinha, 100%. Então, no outro, já tem uma esteticista que me ajuda, que ela faz os procedimentos também, porque às vezes eu estou em gravação, estou montando aula, é aquilo que a gente estava falando antes. A gente não vai ficar atendendo, é impossível dia e noite, porque você tem as outras coisas. Então, concursos, né, com a Proativos, a plataforma que eu tenho, que ela apareceu também. É muita coisa. Então, hoje, por exemplo, para dar conta, eu também é um processo que é um pouco difícil, fui aprendendo a delegar, porque Uhum. você tem que aprender a delegar, porque se você quiser querer, né, abraçar tudo sozinha, você não dá conta. Então, às vezes eu recebo muito na caixinha, mãe, como que você dá conta de tudo? Eu falo, eu não dou, meu bem. Às vezes eu como pão com ovo à noite porque não deu tempo de eu fazer janta, É. sabe? É tipo, você tenta ali, tem coisas que você vai colocar maior foco. Uhum. Eu sempre falo, o que eu sou assim de maravilhosa de empresária, eu sou uma péssima dona de casa. Aham. Entende? Eu não consigo, ou uma coisa ou outra. O É, não dá que que pra eu fazer tudo, né? não dá. Você acha que eu vou chegar à noite, aí eu vou faxinar, vou pegar uma escovinha de dente, vou limpar as coisinhas. Não dá. Você sai dando uns tapas nas coisas assim no rapidão e vai mantendo Aham. organizado ali. Então, assim, você vai tentando equilibrar as coisas, mas eu nesse caminho, por isso que eu falo para você, medicada, porque no meio desse caminho você tem que aprender a delegar. Uhum. E há uma coisa que eu sempre falo. Às vezes eu acho que as pessoas romantizam tanto o empreendedorismo que eu fico assim, eu fico, meu Deus, sabe, não é aquela coisa assim, é um perrengue atrás de perrengue, um eita atrás de vixe. Eu falo: "Gente, é pior que você já começa o mês devendo?" Tipo, você não sabe se você vai ter dinheiro no final do mês para pagar as contas. Eu sempre falo isso: "Ah, mas a gente tem que ter um caixa, né, que é uma segurança, um capital de giro". Beleza, mas você quer usar seu caixa, Marina? Porque eu não quero usar o meu. Eu não quero. E se você começar a usar o caixa, você fica assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tipo, tô fracassando, eu tô usando meu caixa, eu tô fracassando, alguma coisa tá errada. Então, É. é assim, você já começa o mês endividada. Exatamente. E assim, a gente que trabalha, né, com prestadores de serviço, principalmente, a gente não tem aquela certeza Uhum, daquele salário, daquela quantidade. sim. Então, que nem você postou da agenda, de repente você tá ali contando e ninguém Botando vem, o ovo da galinha. exato! E aí, então, assim, é desafiador, é muito desafiador. Tem a parte boa? Tem, lógico, eu não vou reclamar, senão eu não estaria aqui até hoje, eu teria E vazado. Tem muitos benefícios, mas é desafiador, não é mil maravilha todos os dias, não é isso que a galera posta. As uhum. coisas dão errado. No meio do caminho você tem que recalcular a rota de novo, né? Tem dias que você chora de nervoso, fala, meu Deus, eu não aguento mais. Aí no outro dia você fala, eu amo meu trabalho.
Aquele vídeo, né? Eu amo meu trabalho é minha vida, eu no meu trabalho. É tipo isso. Ai, gente. Mas, Elmar, hoje em dia no seu consultório, então, você só trabalha com manipulado, tanto na parte de atendimento profissional, quanto na parte de skincare também. Hoje sim. Hoje, peeling, limpeza de pele, máscara de finalização, sérum e o skincare, tudo manipulado. E aí eu monto tudo. Tanto que vai ser utilizado, que a gente fala em cabine, né? Quanto o skincare do paciente que ele vai utilizar em casa. Tudo manipulado. Sim. Ô, Mai, conta um pouquinho como funciona essa parte mais burocrática da esteticista conseguir formular. Você disse que você tem uma farmacêutica parceira. Como que funciona essa relação? Por que que precisa da farmacêutica? Para quem quer entrar nesse meio, conseguir entender um pouco. Olha, isso é uma polêmica, né? É uma polêmica, porque assim, ó, hoje a gente. Então, por exemplo, tem até advogados que explicam que os produtos que a gente trabalha, eles são produtos de venda livre, eles não são medicamentos, né? Então, principalmente ali, quando é questão de skincare. O próprio paciente pode chegar na farmácia e pedir esse produto. Então, a gente não trabalha com nenhum produto, nenhum ativo que precisa de receita médica. A gente não trabalha com medicamento. E seria, assim, o oposto do que eu ensino, que é tratar a pele sem medicamentos, sem essas coisas. Então, a gente trabalha com cosméticos que é permitido a gente trabalhar. E os peelings também em consultório, que dentro da faculdade o que a gente aprende, concentração e pH, a gente trabalha com esses, que é permitido por lei. Então a gente está trabalhando com coisas que é da nossa alçada, vamos dizer assim. A gente tem captação para isso. Ô, Má, e qual conselho você daria, assim, para quem quer entrar nesse universo de manipulação? Por que que você optou ir para o lado da manipulação e não do industrializado? Eu comecei lá na faculdade. Então, por exemplo, eu acabei aprendendo muito sobre protocolo e Uhum. me incomoda muito a questão do protocolo. Sim. Então, eu usar o passo 1, 2, 3 no paciente, isso sem saber o que que tem ali dentro, por quê, porque essa ordem, né? Porque assim. é, E ali eu ficava pegando o rótulo dos produtos e vendo os ativos. Então, por exemplo, tinha lá o protocolo da linha da marca X, Y, Z para acne. Eu abria todas as empresas ao mesmo tempo e eu ficava olhando os ativos que cada linha compõe. E eu Uhum. ficava tentando entender. Ah, essa empresa escolheu esse ativo, mas o benefício desse ativo é isso. Ah, essa escolheu esse, mas o benefício desse ativo é esse. Então eu fui para trabalhar no estágio, tentando entender o que esses ativos faziam para Sim. eu conseguir escolher na pele do meu paciente. Então, eu pegava essas marcas, estudava sobre os ativos para eu entender quando eu fosse para o estágio. Uhum. Por quê? Quando eu me deparei que o paciente, ele chegava, eu juro para você que isso foi um choque para mim, porque a gente tem lá aula de melasma, de acne, tudo separadinho. E o meu primeiro paciente, ele veio com tudo. E eu fiquei assim, ó, Existe, meu Deus, quem tem tudo? não, aquilo foi um choque pra mim, que eu fiquei assim, pera, onde eu começo, o que que eu faço? E aí eu fiquei assim, mas qual protocolo eu vou pegar aqui agora? O de Aham. clareamento, o de acne, não sei o que. Eu falei, gente, não tá dando certo. E Palpite. aí foi onde eu tive a necessidade de entender a personalizar o tratamento. Uhum. E aí eu fui vendo que as peles, elas, por mais que elas apresentam a mesma disfunção estética, então você pode ter acne, eu posso ter acne, a tua pele pode ser sensível, eu posso ter melasma. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, precisa de um produto mais personalizado possível para a pele dela. E Sim. aí dentro ali do estágio, naquele período do estágio, os produtos estavam todos disponíveis para você utilizar, fazer os tratamentos. E aí, como eu peguei muito essa mania de ler ativos e tudo mais, eu mesmo que tinha o protocolo, eu pegava o sabonete de um, o sérum do outro, a É. máscara do outro. Só que eu sempre levava para minha professora para saber se eu podia fazer essas trocas e essas substituições e se estava fazendo sentido. E aí ela ia me autorizando porque estava. E dentro ali do estágio eu comecei a ter resultados. Você já começou na personalização, né, Má? Fazendo com industrial, porque tem como também.
tem super você pegar um sabonete, então você tem ali o seu kit de acne, né? Você tem o de melasma e tudo mais. Só que aí a sua paciente chegou ali com, ela tem melasma, só que ela tem a pele extremamente oleosa. Você Uhum. pega o higienizante da pele acneica, sabe? Sim. Você consegue fazendo essas associações. E aí, desse momento, então, que eu decidi, e aí eu fui buscar a personalização com a manipulação. Porque na minha maneira, como eu trabalho, eu acho que você chega mais perto da necessidade específica da pele do seu paciente. Porque você vai conseguir colocar exatamente o que a pele dele precisa. Uhum. Ô, Má, e você falou que o seu carro-chefe hoje é mais a partir de acne e de bebês, né? Falando um pouco sobre acne, você acha que por que você consegue ter tantos resultados positivos em acne? O que você acha que você faz de diferencial que dá tanto resultado? É meio que fazer a pele voltar para a homeostasia para ela se autodefender novamente. Eu Uhum. acho que é essa o negócio, porque quando a gente tem a bactéria da acne, todos nós temos, ela faz parte da nossa microbiota e, por incrível que pareça, ela protege a gente de patógenos. Então, Uhum. assim, o que faz ela se tornar ali, que a gente chama, né, essa virulência, esse poder todo de estrago na pele, é quando esse ambiente fica favorável para ela se proliferar. Então, eu acho que o resultado maior é quando eu troco esse ambiente inteiro para que ela sossega. Então, é a pele, você reorganizar tudo para ela não ter força. Porque, assim, quando a gente vem com, por exemplo, produtos de farmácia, que tem as pomadinhas ali, peróxido de benzoíla, tem diferim, azelã, né, que são os ácidos ali. Eles são muito focados na bactéria em si, na acne em si. E às vezes tem muito produto bactericida. E não adianta, porque já tem estudos trazendo que se você focar na eliminação da Cutibacterium acnes, não necessariamente você vai ter tratado a acne em si, porque Sim. ela existe, ela vai estar na pele. E se você, por exemplo, focar esses produtos extremamente agressivos, você vai alterar ainda mais a microbiota, a barreira, pH, hidratação, oleosidade, vai ficar mais favorável Sim. para a Uhum. bactéria se proliferar. Então, é você reequilibrar a pele novamente, porque hoje a gente tem tanto a microbiota quanto o pH, a gente tem ali componentes da pele que por si só já vai fazer essa inibição e esse efeito de antibiótico natural da pele, até mesmo a oleosidade. Esses dias eu postei um Reels, né? E fiz até uma enquete. Qual foi ali, né, dentro da minha conduta terapêutica, o que eu mais foquei na formulação? E aí eu coloquei, dentro de um caso clínico, normalizar turnover, antioxidante e aumentar a oleosidade da pele. O Uhum. menos votado, aumentar a oleosidade da pele. E foi o que eu mais fiz, aumentar a oleosidade da pele. Porque ali é uma oleosidade diferente, não é por estímulo da glândula sebácea que acontece na fisiopatologia. Ele é mais pela barreira. Então, você vai aumentar os lipídios da barreira, que Que defende eles, mais. Uhum. que eles acabam fornecendo peptídeos antimicrobiano que acaba ajudando no tratamento da acne. Então, acho que a maior diferença é essa, é reverter esse ambiente que foi alterado, porque Sim, ele por si só vai inibir a bactéria, né, a proliferação excessiva da bactéria. sim. É bandida a bactéria da acne, né, gente? Oh, meu Deus. Fora que também Safada. tem que ter mais uma visão um pouco integrativa, né, Má? Você atua com essa parte também, de manipulados, oral? Em alguns casos, sim. Uhum. A gente entra mais com o nutracêutico ali, mas eu não. Hoje eu procuro, por exemplo, se o paciente ele tem uma alteração hormonal, né, a parte endócrino, se ele tem carências de vitaminas, eu encaminho para um profissional fazer isso, né? Não dá para você ficar ali querendo, né? Porque aí vai precisar de Ué, dosagens, vai precisar de ué. dosagens específicos para ele, né? Precisa de um acompanhamento e até vitaminas, gente. Excedeu, dá ruim, não é porque é vitamina. É a mesma coisa pacientes que tomam polivitamínicos, por exemplo, de farmácia, sem saber ali como que tá os níveis de vitamina. Às vezes, uma que já tá alta, você vai exceder ainda mais. Então, Sim. eu sempre prefiro, olha, isso aqui
é um sinal de que você pode estar com um hormônio alterado, com alguma deficiência de vitamina. Então, eu prefiro que você procure um nutricionista, um endócrino para cuidar dessa parte, enquanto eu vou cuidando dessa. Uhum. Tem nutracêuticos que ajudam a gente. Eu gosto muito, o que eu mais utilizo é o ômega 3, porque ele Sim, é um potente anti-inflamatório e ajuda muito no tratamento da acne. Mas ficar indicando um monte de coisa oral, eu tenho mais cautela. sim. Porque normalmente, quando uma coisa está alterada, às vezes a gente está falando de um hormônio. Mas Uhum. às vezes o problema começou lá no intestino, às vezes o problema está lá na tireoide. Então você tem que ter essa responsabilidade, porque tudo que você vai ingerir, ele vai atuar em nível sistêmico. Sim. E eu acho também, né, Mai, eu até falei sobre isso esses dias no meu Instagram, que hoje parece que se a esteticista não faz tudo, não vale, né. Por E se exemplo, você quiser fazer tudo, você não vai fazer nada direito. exato. E assim, qual que é o problema de você reconhecer: "Eu só vou até aqui", né. É só daqui até aqui pra frente, Exato, daqui pra frente não é comigo. Qual que é o problema de você falar isso para o paciente, né. exato, Eu vou te encaminhar exatamente. porque não é a minha área de atuação, né, eu posso até te acompanhar, falar com o profissional, enfim, explicar o seu caso, mas daqui para frente não é comigo. As pessoas têm dificuldade de fazer isso, né. Exato. Hoje eu trabalho com essa parte integrativa, mas qual é o lado que eu gosto de trazer a parte integrativa para os meus tratamentos? É junto com o paciente buscar a causa. Então, hoje eu consigo, por exemplo, pegar exames, conversar com ele, pegar todo o histórico clínico dele, e eu consigo entender, o problema começou lá do intestino, que foi para a tireoide, que mexeu com os hormônios, está prejudicando o que tem aqui. Sim, Só que para fazer esse ajuste, preciso de um médico, exato. Tipo assim, entende? você pode identificar a causa, mas você não vai tratar o paciente. Exato, Aham. exato. Cara, e aí, eu tenho mania de falar cara. E aí, você vai ter que vir com tratamento multidisciplinar. É Aham. muito melhor você falar assim: olha, eu vou aqui, o médico vai aqui, o nutricionista vai aqui, juntos nós todos vamos cuidar de você. Do Sim, que você querer pegar tudo para você e aí você não dá conta, não melhorar e às vezes até prejudicar o paciente. Então, por exemplo, hoje no máximo que eu trabalho é lactobacilos com alguns, uhum, tá? E ômega 3, por exemplo, sempre indico bastante. Tem ali os nutracêuticos quando é envelhecimento, antioxidantes, vários outros que dá para a gente trabalhar e potencializar, isso sim, mas na hora de fazer todo esse ajuste que precisa, eu prefiro encaminhar. sim. Ô Mai, falando um pouquinho mais sobre a acne, esses dias eu recebi uma caixinha no uma pergunta na minha caixinha, e eu acho que é bem pertinente de eu te fazer agora, eu queria saber sua opinião. Você acha que é possível tratar acne sem medicamento? Depende. Depende o grau. Depende. Depende o grau, sabe? Aham. Por exemplo, eu acho que muito, assim, a maioria dos casos, grau 1, grau 2, dá super para você tratar sem medicamentos. Eu já peguei casos de acne, assim, severo, de pacientes que já tinham tomado 3 vezes Roacutan, tomado antibiótico a vida toda, que eu tratei sem nenhum medicamento. Esses casos é possível. Agora, se o paciente tem cistos, nódulos, né? E aí a gente vai olhar todo o parâmetro de saúde desse paciente, está totalmente desregulado. O nível ali do psicológico dele, como é que está? Porque isso afeta, né? Sim, Então, tem pacientes que vão ter paciência para esperar o tratamento, e tem casos que você vai ter que entrar com medicamento, né? sim, Então, pacientes que têm nódulo, cístulo, que aquilo tá, né, rompendo, desfigurando o rosto, doendo, a pessoa não consegue dormir, ela não consegue falar. Então, se ajustar tudo, alimentação, hábitos, alguns vão precisar de medicamento, sim. E sim, ali tem até alguns casos, por exemplo, que numa situação dessa, você tem que tomar muito cuidado, porque o nível de você, a chance de você espalhar essa inflamação, se você ficar cutucando, mexendo, é muito maior. sim, Então, e às vezes tem casos de acne tão severa que se você pedir para o paciente, severos mesmo, né? Se você pedir para o paciente passar um creme, ele não aguenta de dor. sim. Se você pedir para ele relar, ele não vai aguentar de dor. Então, depende do grau.
Tem Eu casos que vai entendi ter necessidade. muito os extremos também, no sentido assim, como se o medicamento não servisse para nada, né. Mas eu acho que é porque banalizaram tanto o Roacutan, por exemplo, né, que quando de fato o paciente precisa, a gente fica com preconceito, né. É, porque assim, acabou que indicando o Roacutan para comedão. Sim, Ah, eu tenho pacientes que acabam, já foi indicado Roacutan para rosácea, Roacutan para coisas assim que você fica, meu Deus, sabe? é o nariz. Eu já ouvi também. Sim. Então, Essa é assim, para diversas coisas acabaram, né? E ele tem um efeito colateral, riscos muito, assim, preocupantes. Não é para ser indicado dessa maneira. E aí acabou, né? Eu acho que tudo tem que ter o bom senso e tudo tem que ter o equilíbrio e tudo depende para quê? Se eu sou a primeira a pregar que a personalização ela é individual para cada paciente, eu sou a primeira que tenho que concordar que cada caso é um caso. sim. Tem casos que vão precisar de medicamento, tem casos que não precisa do medicamento, vão aqui sem porque vai dar super certo. Sim. Você viu o caso daquela blogueira lá, que tá mostrando o rosto com bastante acne agora, e ela já fez uso de algumas vezes de Roacutan, você viu? Quem? Quem? Não sei. Não vi. Aquela do olho azul, a Flávia Pavanelli, que ela tá mostrando recorrência de acne, que ela tá tendo sempre acne, que ela trata e volta, que ela estava chateada por conta disso. Assim, eu já postei uma vez até sobre a pele dela, mas aí foi num período específico, agora eu não tô acompanhando. Então eu não sei se ela fez um tratamento, se ela tava tomando alguma coisa agora, né? Que pé que tá essa situação. Da última vez que eu postei ali, foi o que eu acompanhei nos últimos momentos, que é o uso excessivo de maquiagem pesada a todo momento, procedimentos em cima de procedimentos. Então era laser com peeling na mesma sessão, e aí no dia seguinte ela já estava no evento com maquiagem e aquilo sensibiliza. Então, eu tava explicando, gente, não tem como. Isso vai acabar prejudicando ainda mais a pele dela e dando acne, né? Mas agora eu não sei que situação que tá isso, porque depois que eu postei aquilo, se ela fez tratamento ou não. Eu não acompanhei muito, eu só vi algumas pessoas compartilhando, falando que ela tinha voltado com acne, que ela luta já faz tempo contra a acne, etc. E ó, eu acho até bacana as blogueiras postarem sobre e mostrarem, porque entra muito quando o paciente não tem paciência com o tratamento. Porque Sim, se a gente for pensar em recursos financeiros, elas têm todos. acesso a todo o tratamento. E por que é que às vezes não melhora ou demora um pouco? Porque às vezes tem coisas internas que precisam ser melhoradas. Sim. Ou precisa de um tempo maior. Então é até legal elas mostrarem sobre isso, porque não é você chegar ali e comprar o melhor tratamento mais caro do mundo. Uhum. Às vezes vai precisar de mudanças, né, na saúde, nos hábitos, aliado a um bom tratamento para você ter uma resposta. Sim. E eu acho, isso é agora um achismo meu, tá? Mas muito provavelmente ela trata, e no geral, elas todas, né, tratam muito com o médico, né? E eu não vejo essa preocupação de recuperação de barreira dos médicos, né? Partindo dos médicos. Falta. Isso é Principalmente no skincare. exato, porque a gente pega skincare de paciente que veio de dermatologista e vai queixa acne, vai usar sabonete com ácido. Uhum. Só Ácido e ácido. Só não vai usar protetor solar com ácido porque não tem, porque se tiver, pelo Porque menos se tivesse, estaria usava. lá. Eu atendi uma paciente recente esses dias, né? Ela é minha paciente já faz tempo e ela falou que foi no dermatologista com a mãe dela, e aí a dermatologista perguntou se ela tinha alguma queixa, tal, sei lá, um pouco de acne, enfim. Aí a dermatologista falou pra ela: "Ah, mas você não precisa hidratar sua pele é oleosa". Ai, Deus, socorro, né? Eu fiquei assim, Mas ó. enfim. Tem, exatamente. Olha, eu tenho vários pacientes que vieram de outros profissionais que não tiveram resultado, que não melhoraram. E os bebês são uns, né? Que vieram. E eu falo assim.
Gente, né, a estética ela tem competência para tratar isso. É da nossa área, a gente consegue. E mesmo quem trabalha com industrial, a estética tem ali um conhecimento para cosmetologia. Sim, É, a cosmetologia, tipo, é nossa, eu falo. A cosmetologia é do esteticista. As outras áreas podem estar utilizando, mas na grade curricular, quem tem, quem sabe, somos nós. E isso faz total diferença, porque você indicar ácido e procedimento extremamente agressivo, Ctrl+C, Ctrl+V, protocolo, né, são os mesmos, só muda ali marca, os mesmos. Não vai melhorar, porque primeiro que a acne também acaba criando resistência hoje, até antibióticos. Ela tá sim, muito resistente. Então, se você não vir aquilo que eu falei e mudar esse ambiente todo, ou seja, entender sobre fazer toda a restauração da barreira cutânea, reequilibrar tudo, entender que não é ácido em cima de ácido em cima de ácido que vai melhorar isso, você vai piorar e vai se frustrar. Você vai ter momentaneamente uma resposta mais secativa, porque sim, esse ácido vai fazer isso. Depois você tem um rebote, depois você tem uma rosácea, depois você tem uma sensibilidade. Aí você vai usando, isso vai inflamando lá na frente, você tem um melasma e nem se deu conta que é a quantidade de ácido que você usou lá sim. atrás. Sim, infelizmente, né? A gente. Eu falo assim, em toda área, né, Má? Porque existem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Todas as áreas. Mas sempre cai mais sobre nós, né? Como se nós não soubéssemos tratar, quando na verdade eu vejo que é a classe mais preocupada em restaurar a pele, né? Do que só Exato. acertar a pele. Exato. É que nem aquele assunto que a gente estava falando sobre o manipulado. Se a gente trabalha com produtos que não são medicamentos, porque a gente está muito voltado, e a gente também nem pode, Uhum, mas a gente está muito mais preocupado. O que a gente tem nas nossas mãos são mais voltado para o tratamento de recuperação possível. É a uhum. área realmente mais preocupada. Se a gente for colocar na balança de procedimentos agressivos, a gente está lá embaixo. A gente tem, assim, menos procedimento agressivo possível na pele. Sim, sim. Ô, Má, fala um pouquinho, agora a gente chegando no final, porque eu queria ficar muito mais horas com você, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o DCO, como que ele nasceu, o que é o DCO, se você tem turmas abertas, porque eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas, muita gente querendo aprender com você. Ah, legal. Ó, o DCO, então, ele é um curso, né, que ele chama Descomplicando a Consulta Online, que eu preciso tirar esse online e colocar Descomplicando a Consulta, porque ele, na verdade, serve para consulta online e presencial. É que Uhum, quando ele nasceu na pandemia, era voltado para ensinar o atendimento online, porque era o único que estava disponível para a gente trabalhar no momento. Só que aí foi avançando, então ele, da versão ali 2.0 ele modificou para a versão que é hoje 3.0. E essa mudança do 2.0 para o 3.0 foi justamente trazer essa consulta com um olhar mais integrativo, uma anamnese mais completa, para o aluno conseguir buscar a causa, gatilho da disfunção do paciente, conseguir investigar, conseguir fazer as perguntas certas para chegar ali a compreender da onde está vindo o problema, né? E associar. Ali tem aula sobre intestino, tem aula sobre a barreira cutânea, né? Então, como que você vai identificar que tem essas alterações para você conseguir entender o que está acontecendo com o paciente? E o DCO, então, ele ficou muito voltado ali para consulta online. Ele vai ter turma nesse semestre, mas não tem data definida ainda. Mas ele vai ter você uma não tem turma carrinho agora. aberto, né, Má? Não, eu vou abrindo por turma porque eu faço o acompanhamento, igual eu estava falando para você. Então, aí, as dúvidas, os alunos vão mandando e eu vou acompanhando, aí eu espero um pouco para abrir outra. Eu prefiro assim, do E que você ficar colocando também, turma. você também faz aula, né? Como fala? As aulas tipo uma vez por mês uma aula em grupo, né? Tipo uma mentoria, né? Para Tem. Então, a gente tem aula de tira dúvidas, aula de estudo de caso, que a gente traz com as alunas também. Então, aí eu vou fazendo por partes. Então, eu abro uma turma, espero um pouco para abrir outra. Então, vai ter, eu acredito que em junho, julho, talvez já saia uma nova turma do DCO. sim. E eu sei que tá vindo aí um curso novo, fala um pouco sobre ele, o que vai ser. Ai, meu novo bebê.
Vai ser um curso voltado para formulação. Eu sempre pensei, todos os meus produtos hoje, eu sempre fico tentando pensar o que eu gostaria de ter tido quando eu era estudante ou quando eu estava começando. Eu sempre fico me colocando nesse lugar. Eu esqueço a Marina que eu sou hoje e eu volto para quando eu era estudante, o que que eu gostaria de ter aprendido. Então, o DCO, ele ficou voltado para essa parte de consulta anamnese. E Sim. aí, a parte de tratamento, entra agora o Pró-Fórmula. Nossa, Aham. eu já sei avaliar, já sei o que está acontecendo. Agora, como que eu monto esse tratamento? Claro que ele é voltado só para a formulação, né? Porque é o meu foco. E Mas eu acho aí que você vai falar bastante sobre ativos, né, Má? ativos, como que você monta a fórmula, como que você elabora essa formulação, como que você vai personalizar, como que você vai fazer em cada caso. Então, por exemplo, você tem acne, tá? Mas o seu paciente é fototipo X, o outro é Y, né? Um é mais feomelânico, o outro é eumelânico. Um tem a pele sensível, outro tem melasma. Como que muda isso se ambos têm acne? Né? Aham. Então, como que você vai trazer esse tratamento e vai personalizar? E aí, o Profórmula, ele vai ser voltado para ensinar o paciente o aluno a personalizar essa fórmula para o paciente. E Uhum. aí, junto, a gente tem a proativos, porque eu percebi quando eu aprendi ali a formular, muita dificuldade para encontrar os ativos. E Aham. assim, abri trocentas lâminas ali, até você ler e ter a informação que você precisa rápido, mais informação é, importante, principalmente de mecanismo de ação. Então, tem lâminas que tá ali, o mecanismo de ação tá muito fácil. Tem lâminas de 30 páginas, você Sim. fica, meu Deus. E aí, a Proativos, você já consegue ter essa busca rápida. Uhum. Você coloca o nome do ativo, e aí ele já dá para você mecanismo de ação, a definição e descrição dele, ou seja, quando você vai utilizar, para que caso é o mais indicado, pH, concentração, se ele é uso diurno, noturno, se ele é para gestante ou não gestante, você tem essa busca rápida. Uhum. Ou a parte que eu mais gosto dele é quando você quer um mecanismo de ação específico e você não lembra o nome do ativo, porque isso daí era uma coisa muito minha. Eu falo assim, gente, às vezes eu posso estar usando o mesmo ativo infinitas vezes e deve ter ativos com abrangendo esse mecanismo de ação e mais ainda, melhores. E às vezes eu não sei, não conheço. Então você pode colocar lá, por exemplo, a gente estava falando de acne, né? A Aham. gente pode colocar lá Cutibacterium acnes, então tem uma aba de acne, por exemplo, você clica e aí ele abre a subclasse. Então ele vai ter lá Cutibacterium acnes, seborregulador, normalizador de turnover. Aí você seleciona qual que você está precisando e ele te entrega todas as opções que tem dentro daquela classe. Fica mais fácil até para você formular as fases do tratamento, né, Má? Exato, porque para personalizar, você tem que ir por mecanismo e tem que ser específico. Uhum. Então, se você não tiver acesso rápido a esses ativos, eu demorava no início ali para montar uma fórmula, coisa de 4 ou 5 horas para um paciente. Uhum. Um! E eu falei, gente, isso daqui tem que se tornar mais fácil. E Sim. ali, com a Proativos, isso fica muito mais rápido. Nossa, hoje em 1 hora, eu consigo montar assim de 15 a 20 fórmulas. Meu Deus, um crânio! Você virou um crânio, Maria. Mas é claro, de tanto formular, de tanto formular, de tanto formular, eu Sim. consigo em 1 hora e meia, 15 a 20 fórmulas. Uhum. Sim. Então Ai, tornou o processo mais rápido. Má, eu amei, amei. Foi o que eu falei, queria Quero ficar de novo, muitas horas. Vou te trazer de novo. Em breve nosso encontro será presencial, né? se Deus quiser. E ele há de querer. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu vou Eu que deixar agradeço. aqui, como elas te acham nas redes sociais, Má? Tamarina Guanor. Uhum. @Marina Guanor. Eu vou deixar aqui, se quando eu subir para o canal, o Pod, já tiver disponível o curso, eu deixo o link do curso também. Muito obrigada pela sua disponibilidade, eu amei, você nos deu Eu uma aula. amei. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Espero que seja a primeira vez de muitas. E muito sucesso nesse seu novo projeto. Parabéns por esse trabalho que você faz, principalmente com os bebês, que é lindo demais. Eu sempre penso Obrigada. assim, ai, se eu tiver algum bebê para tratar, com certeza eu indico para você, porque a gente tem que saber também indicar, né, Má? Passar Sim.
pessoas que a gente acredita que vão cuidar, né, dos nossos pacientes. Então, eu tenho muito orgulho de olhar para você e ver que você é esteticista e é tão inteligente e capaz de criar tudo que você vem criando, viu? Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento, com esse carinho. Você sabe que eu tô recebendo muitas mães esteticistas que mandam, né, os bebezinhos aí. Aham, Indicação também. Eu falo, poxa, que legal, porque a nossa área é reconhecendo o trabalho de uma colega, sim. né? E eu fico muito feliz. Mas você já tem pretensão de baby? Não. Não vai A gente encerra assim. Ó, se eu tiver um bebê e ele tiver dermatite, ele vai passar com você. Quando eu engravidar, eu vou na Evelyn, que é aqui mais perto, ou na Thaís. Tipo assim, eu já tenho tudo esquematizado na minha cabeça. Ai, por que elas moram tão longe, né? Porque eu fico assim, gente, eu queria elas para fazer drenagem em mim, massagem em mim, e elas estão longe. Sim, muito longe, gente. Eu até combinei de ir na Thaís, na sexta-feira. E é assim, tem que ser combinado tempos antes para fechar a agenda para conseguir ir, porque é longe. Mas tudo bem, enquanto a gente não tem filho, a gente já sabe exatamente quem a gente vai recorrer, o que a gente vai fazer. Tá valendo. Exatamente. Obrigadão, viu, Má? Vou deixar Obrigada, amor. vocês aqui. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, deixe seu comentário, se inscreva no canal e É vão, isso aí. e vão lá nas redes sociais seguir a Má, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela, viu? Gente, Beijo, obrigada, foi um prazer. Beijo. Tchau. tchau!